Amém? Estamos felizes por mais uma oportunidade que temos de estar aqui. E a vida já é um presente, né? Quantos que partiram essa semana, né? Quantos que partiram, tragédias, mortes naturais, fatalidades, mas Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Ele está no controle das nossas vidas. E como o pessoal diz aí, o único que morre na véspera é o peru, né? Nós temos agenda de Deus, né? O servo de Deus, ele vive debaixo de uma agenda. Amém? E a agenda tem data, a agenda de Deus tem data, hora, minuto, segundo. E você não pode acrescentar um palmo, um minuto, um palmo, né? A Bíblia diz que você não pode acrescentar um côvado, um nada. Você não pode estender a sua vida. E por isso temos que, enquanto é dia, trabalharmos, porque vivemos num mundo que carece da manifestação dos filhos de Deus. Nosso mundo hoje precisa de luz. E você é, diga para o seu vizinho, você é a bola da vez. Diga para o seu vizinho aí. Não chegue lá diante de Deus, dizendo, ó Deus, ninguém me falou que eu era a bola da vez. Porque o pastor Lael avisou você que está conosco na web, né? Você é chamado para ser luz no meio das trevas. E nós temos a bênção que quem anda em luz sabe para onde que vai. Quem não anda na luz, nas trevas, não sabe para onde vai. Nós que estamos na luz sabemos para onde vamos. E não podemos viver de tal maneira desprezando o propósito para o qual estamos aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos falar hoje sobre, vamos ver se alguém acerta, sobre fé, para variar, né? Para variar, vamos falar sobre fé. Eu não sei por que eu estou ministrando sobre fé, mas certamente tem gente passando com algum problema, mas talvez seja um só de vocês. Os outros não precisem dessa ministração, né? Os demais estejam tudo resolvido, problemas resolvidos, não tem todas as contas pagas, tudo redondinho, dinheiro sobrando na conta, não precisa de fé, né? Vamos lá. Mateus 14, a partir do verso 22, um texto muito conhecido, né? E nós vamos hoje conversar sobre ele. Eu creio que é um texto que tem muitas lições para a gente. E como eu estou falando sobre fé, nós precisamos entender o trabalhar de Jesus na nossa vida. E para que nós venhamos a aprender o trabalhar de Deus na nossa vida, a melhor maneira de você aprender como Jesus trabalha com as pessoas é olhando a vida de Jesus. Eu sempre falo que todo cristão precisa saber muito sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque é uma escola, esses 4 livros, para quem quer andar com Deus, viver pela fé, andar por fé, conquistar desafios de fé, você precisa conhecer Jesus profundamente. Todas as palavras, elas têm endereço. Jesus não veio apenas para morrer na cruz, mas para trazer as palavras do coração do Pai para a humanidade. E 4 homens fizeram relatos tremendos a respeito de Jesus, para que eu e você possamos nos aprofundar, né? Eu estou lendo um livro que fala sobre a comunhão na oração. Depois eu vou ministrar sobre isso, mas hoje não. Mas só eu dar uma palhinha aqui hoje, né? E ele fala que não é o quanto você lê da Bíblia que vai determinar quem você é.
mas o quanto você se deixa ministrar por aquilo que você está lendo, né? Irmãos, eu gosto de ler a Bíblia toda porque é o mínimo que eu posso fazer como pastor, amém, gente? É o mínimo. Eu sou pastor, então eu tenho que entender o assunto que eu desenvolvo. Então, eu estou varrendo a Bíblia para Deus me surpreender e geralmente eu trago dentro da minha leitura algo para você. Mas você que não tem tempo, muito tempo, ou que não tem muita concentração, ou que não tem especialidade na leitura bíblica, querido irmão, você tem o mesmo privilégio do que eu e que muitas outras pessoas que acham que com teologia vai dar para entender melhor a Bíblia, não vai. Porque tem pessoas que não sabem ler e vão, pela oração do Pai Nosso, por exemplo, você pode chegar na presença de Deus profundamente, só pela oração do Pai Nosso. E essa todo mundo sabe, né? Mas essa mulher que viveu no século XVII, uma mulher que foi perseguida pela Igreja Católica, ela era católica, mas foi perseguida na Igreja Católica, por quê? Porque ela falava, ela tinha intimidade com Jesus, ela lia a palavra e ela se deleitava em um versículo, e aquele versículo entrava dentro dela e de repente ela ouvia Deus falar com ela, ela ouvia o Senhor ministrar seu coração. Então, querido irmão, não há segredos. O segredo é você entender por que o Espírito Santo habita em você. Porque Deus quer trabalhar na sua vida, ensinar você como ouvi-lo melhor, para que você ande com Ele, para que você sirva a Ele. E o melhor, você seja um instrumento nas mãos deles, nas mãos do Senhor, para resgatar aqueles que ainda não conhecem o Jesus que você conhece. Então, leia Jesus, estude Jesus. E não se apresse, leia com carinho, com amor, aprofunde-se, deixe o Senhor ministrar seu coração e você vai crescer, vai amadurecer, amém? Vamos lá, Mateus 14, a partir do verso 22, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele lá só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Jesus, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pai, obrigado pela meditação que vamos ter hoje na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é sábio, o Senhor é conhecedor da nossa vida, melhor do que qualquer um de nós. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Pai, Tu sabes as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas. Pai, nós queremos aprender hoje sobre a fé, sobre o caminho da fé, sobre ó Deus, o ambiente propício para que a fé possa frutificar e o Senhor conseguir manifestar o seu poder, ó Deus, nesta terra. Pai, através da fé nós podemos glorificar o Teu nome. Acrescenta a nossa fé nesta noite e ensina-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda caminhada com Jesus é uma caminhada muito interessante. Muitas pessoas
vem para Jesus através de uma dificuldade. Alguém veio aqui através de uma dificuldade? Alguém passou por alguma dificuldade para vir até Jesus? Sim, ok. Então, eu também vim através de um problema de enfermidade que ocasionou na minha casa. A família do meu pai, eu era solteiro ainda, meu pai ficou doente, à beira da morte, e foi nessa semana de internamento, essas semanas de internamento, que eu fui tocado por Deus. E Jesus resolveu a minha oração, e recuperou a saúde do meu pai, e eu tive alguns anos ainda de convivência com ele, foi muito bom. Mas é engano pensar que uma vez que tenhamos escolhido viver com Jesus, não vamos ter problemas, né? Não existe um evangelho onde não existe problemas. Tem muita gente que prega um evangelho triunfalista, onde você só vence, que não parece até que nunca tem problema, é só vitória atrás de vitória. Não, meus irmãos, para ter vitória tem que ter problema. Diga assim, quem que é uma grande vitória aí? Só esses. Então diga para a pessoa do seu lado aí, ó, você enfrentará grandes problemas. Ó, queria estar desconfiada, não está levantando a mão. Ela não quer problema, não, já tem os meus, Deus, não quero grandes não, né? Mas não tem como correr. Você pode não querer, mas se Deus quiser te ensinar uma lição, Ele vai ensinar, você querendo ou não, ela vai vir, né? O problema nosso é achar que a gente está no controle, e você nunca está no controle. Quando eu era escravo de Satanás, ele controlava. Agora que eu me vendi para Jesus, Jesus me comprou, amém, gente? E eu fui conquistado, agora quem está no controle? O Senhor Jesus, só mudou de dono, amém? Você só mudou de reino, mas o controle agora é do Senhor Jesus. Se você recebe Jesus como seu Salvador, você agora está sob o controle dele, e o plano é dele. Pastor, mas eu não posso dar uma fugidinha. Às vezes a gente tenta mudar, a gente esperneia, a gente toma as decisões erradas, mas vai estourar lá na frente, né? O Yohanan e a Nara falam o seguinte: quando eu não sei o que fazer, eu decido fazer alguma coisa. Se não for de Deus, Deus me pega lá, me dá um jeito de, né? Me põe na linha de novo, né? Eu prefiro não passar por esse caminho, mas às vezes eu também entro por caminhos errados, e lá vem Deus: não é por aqui, Lael, eu tenho um caminho melhor para você, amém? Mas é muito melhor quando você começa a discernir o jeito de Deus trabalhar. A pior coisa que existe é quando você não consegue ver quem está no controle, e muitas vezes eu já vi muitos cristãos atribuindo ao diabo um trabalhar de Deus. Por exemplo, Jó, vamos dar o exemplo de Jó. Jó, quem que colocou a doença em Jó? Foi o diabo, mas só fez quando Deus permitiu. Diga assim: na minha vida só vai acontecer o que Deus permitir. Não há outro jeito. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo, o diabo não lhe toca. Se você está em Cristo, se você está no Senhor, se você ama o Senhor, o diabo não pode te tocar. Só pode acontecer alguma coisa na sua vida dentro da permissão de Deus. E outra, Deus fala ainda lá em Coríntios, fala assim, que não vai sobrevir sobre mim e sobre você uma tentação mais forte do que a sua força para resistir. Não vai vir uma tentação maior do que você possa resistir. Então Deus já preparou um ambiente para tudo dar certo. Só que nós temos que ter alguns cuidados, porque para que a gente aprenda
O caminho da fé, o caminho da vida, o caminho da vitória, o caminho da conquista. Querido irmão, você precisa aprender as dicas de Deus. E hoje eu vou aprender uma dica aqui. Se você quer vencer, vou te dar uma dica hoje baseada na palavra, está claro aqui. E é uma coisa que eu tenho aprendido aqui em Londrina. Londrina é uma igreja, uma cidade abençoada, irmãos. Aqui é um lugar que eu e Rosângela, nós sempre falamos assim, Deus pegou a gente de jeito, cercou a gente de tudo que é lado e falou assim, agora vai, né? Por quê? Porque tem hora que Deus crava em cima de você, você não tem para onde correr. A gente foge, escapa. Tem sempre as nossas escapatórias, chama a hora, Deus, peguei você, né? E aí não tem como escapar, aí é deixar Deus assumir o controle e aprender as lições que Ele quer ensinar. Nós acabamos de ler um texto. Esse texto que você acabou de ler está logo após a primeira multiplicação dos pães. Havia uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quanta gente tinha? Tinha muita gente ali, irmãos. Uma multidão ouvindo Jesus, sendo curado por Jesus. Pessoas oprimidas foram libertas. E Jesus foi cuidando da multidão, e era muita gente. E, irmãos, o dia passou rapidinho, e quando viu, já era tarde. Os discípulos mandaram Jesus dispersar a multidão. Jesus pegou e fez um milagre. Pegou 5 pães e 2 peixes, alimentou toda a multidão. E aquele povo voltou para casa, barriga cheia, fartos. Só que aí, irmãos, Jesus, né, preparou um momento especial, por quê? Porque os discípulos tinham acabado de ver um grande milagre, amém, irmãos? Diga assim, milagre é o passo para a próxima prova. Quando você experimenta o milagre, prepare que vem uma outra prova logo em frente. Eu, quando recebo uma benção muito grande, falo assim, Deus, o que o Senhor está armando para mim? O que o Senhor está armando para mim? Ó, Deus, vai com calma, porque eu já não me encanto mais, eu já estou consciente. O milagre é a alavanca para o próximo teste. E quanto maior a alavanca, maior o teste. Amém, gente? Vocês estão comigo ainda? Não? Vão querer ouvir o resto da mensagem? Não. Então, Deus tinha feito, através de Jesus, um grande milagre. Realizou um grande milagre. E os discípulos lá, né? Eu sempre digo, né, que cada discípulo saiu catar o resto dos pães. Eles queriam dispersar a multidão porque não tinha pão. Jesus falou, quantos pães vocês têm? Aí foram ver, tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para a multidão toda, né? Não precisa de 200 denários, aí Jesus pega e faz toda aquela... Não, separa a multidão em grupos de 50 e 100, e eu vou orar aqui. Orou e multiplicou, e aí apareceram os 12 discípulos, cada um com um cesto cheio de pedaços de pão. Negócio dessa cena, dos discípulos, com certeza não estavam olhando para Jesus, tudo olhando para baixo, né, segurando, desviando o olhar, tudo envergonhado, porque queria dispersar a multidão, e Jesus fez um grande milagre, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso quer dizer o quê, gente? Sobrou um cesto para cada um, para jogar na cara, e falou assim, vocês precisam aprender a conhecer o poder de Deus. Amém, gente? Irmãos, tudo começa quando você tem consciência de quem é Deus e o poder que Ele tem. Você crê no poder de Deus? Deus é grande. O quão grande é o Deus que você serve? Então Jesus faz o milagre e coloca os discípulos para o barco. A Bíblia diz que Jesus fez com que eles entrassem. Coloca lá para mim o verso 22. Olha lá, ali está até melhor já. Logo a seguir, compeliu. Algumas traduções dizem que ele insistiu, ordenou, e numa outra tradução melhor, que é o verdadeiro sentido da palavra, é obrigou os discípulos a entrar no barco. Entra no barco e vai embora.
Parece que os discípulos não queriam deixar Jesus. A gente não sabe se eles não queriam entrar no barco e navegar, porque talvez o clima não estava legal. Eu não sei, irmãos. Eu só sei que Jesus teve que empurrar eles para o barco. Amém, irmãos? Isso também é uma lição. Por quê? Quando Deus quer fazer algo muito grande na nossa vida, geralmente a gente está dando contra. Quando Deus está querendo dar uma grande experiência, a gente resiste ao trabalhar ao movimento de Deus para que o milagre aconteça. E foi isso que os discípulos eles não queriam, e Jesus obrigou, entrem, vão. E eles obedeceram e deixaram Jesus despedindo a multidão. A Bíblia diz que Jesus despediu a multidão, subiu no monte, e aí quando ele estava lá em cima do monte, chegou o fim da tarde. Então a gente não sabe exatamente qual foi a hora que os discípulos saíram. O que a gente sabe é que depois que os discípulos saíram, Jesus despediu a multidão, sumiu no monte sozinho, e ao cair da tarde ele estava em cima do monte. E diz a Bíblia no original, na terceira madrugada, Jesus desceu do monte e foi ao encontro deles andando sobre a água. Terceira madrugada é depois das 3 da manhã, que tem a primeira madrugada, das 6 da tarde às 9 da noite, a segunda parte da noite seria das 9 à meia-noite, a terceira seria da meia-noite às 3, e a quarta seria, das 3 da manhã às 6 da manhã, das 3 às 6 da manhã. Provavelmente os meninos estavam no barco de 9 a 12 horas remando naquele mar. Irmãos, e o vento era contrário, para quem não sabe, o barco era a vela. Tinha remo? Tinha, mas sem vela não daria para fazer o trajeto, eles dependiam do vento. E o vento era contrário e eles estavam lá. A Bíblia diz que a água batia contra o barco, quer dizer, eles tinham caminhado metade do caminho. Estavam no meio do mar, de 9 a 12 horas, talvez remando, já tinham baixado a vela, tentando atravessar o mar, e a coisa não ia, não andava, e de repente, irmãos, nesse clima, Jesus aparece andando, à noite. Irmãos, quem já ficou num barco à noite? Alguém já ficou num barco à noite? Como é que é à noite? Tem que ser lua cheia para você ver o breu, ver alguma coisa mais do que o breu, É um breu, é uma escuridão, você não vê nada. Se tiver sol, tiver lua, você vê assim um reflexo da lua, mas para você ver alguma coisa, só água. E eu estava ventando, vento batendo, as ondas batiam, fustigavam o barco, o barulho era de água batendo. E de repente eles veem um negócio se mexendo em cima da água. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que o cara ia falar assim, gente, chegou a hora nossa, a morte lá veio buscar nós, A morte veio pegar nós, chegou a hora da morte, é nós tudo que vai agora, no meio do mar, ninguém vai conseguir nadar 6 quilômetros até a beirada, Então, os caras experientes, diz a Bíblia que eles gritaram, aterrorizados. Irmãos, e aí Jesus lança uma palavra que a gente tem que registrar, registre na sua memória. Ele diz assim, verso de número, coloca lá, irmão, verso 27, mas Jesus imediatamente, vendo o desespero deles, o que Jesus fala para mim e para você quando você está desesperado? É isso que você tem que guardar aí. Quando você está desesperado, quando você está, falando, olhando para o marido assim, agora não sei o que você vai fazer, não sei, mas não sei se acontece na sua casa, Ou então o marido fala para a mulher, agora não sei o que você vai fazer também, porque a gente troca, Troca desespero, troca medo, troca angústia, troca impossibilidades. A gente troca ou não troca? Geralmente um
é o primeiro a falar. Ele fala e o outro fica ouvindo. E aí, nessa hora, existe uma oportunidade do outro ministrar o coração do outro, porque nessa hora é que Jesus pode usar os lábios do outro, do companheiro, por isso que é melhor dois do que um, né? É melhor dois do que um, porque o outro pode ser a voz de Deus que vai falar o que Jesus disse para eles. Coragem, noutra tradução diz, ânimo, tende coragem. Tende ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. Por quê? Irmãos, o medo é uma das armas mais violentas contra o projeto de Deus na vida dos filhos de Deus. Se você quer conquistar algo dentro do seu coração, você precisa vigiar para que o medo não entre. Quando o medo entra, o milagre vai embora. Diga para o seu vizinho aí, quando o medo entra no coração, o milagre vai embora. Irmãos, fé e medo não habitam no mesmo coração. A fé está onde? Dentro do meu coração. E o medo? Ele quer entrar no coração para mandar a fé embora. A fé só age no meio da coragem, no meio da certeza de que vai acontecer. E olha, e o fato se repete, né? Então Pedro, né, que é o grande protagonista desse momento, porque é o homem que Deus quer trabalhar. Irmãos, ninguém foi mais trabalhado aqui do que Pedro. Os outros ficaram onde? Os outros discípulos. Ficaram lá dentro do barco. Vai afundar, o doido. Vai atrás, vai nessa tempestade aqui, vai querer andar na água, né? Eu creio que os 11 ficaram com mais medo do que Pedro ainda. Pedro teve a ousadia de dizer, Senhor, se és tu, manda que eu vá. E Jesus disse, vem. Eu não disse que você não poderia ir, vem. E a Bíblia diz que Pedro saltou do barco, irmãos. Louco, irmão. E outra, diga para o seu vizinho aí, Deus precisa de loucos. De gente que obedece Deus, com a cara e com a coragem. Não, Deus falou, vou fazer. Deus falou, vou fazer. Não quero saber se você gostou ou não gostou, se você acha que é certo ou não é. Deus falou, eu vou fazer. Eu vou obedecer, mesmo que seja estranho. Mesmo que as pessoas me critiquem, eu vou obedecer a palavra. Irmãos, quando você obedece a palavra de Deus, os milagres acontecem. Quando você fica, não vou abrir mão da palavra por nada nesse mundo. Irmãos, Deus age na vida daqueles que guardam a palavra. E o que aconteceu? Pedro foi andando. E a Bíblia diz que por um momento ele sentiu o vento, ele reparou no vento. Coloca lá o verso 28. 29, desculpa. Jesus disse, ele disse, vem, e descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Jesus não estava colado no barco, estava longe ainda, gente. E Pedrão deu alguns passos. Só que ele, por um momento, ele olhou o vento, reparou as águas e, o que entrou no coração dele? Medo. E a hora que o medo entrou, ele começou a afundar. Por quê, irmãos? Nenhum milagre se manifesta com medo dentro do meu coração. Eu só vou usufruir dos milagres quando eu estiver confiante que Deus está no controle, que Deus está fazendo. Não estou vendo, mas Deus está fazendo. Você está vendo o sinal? Não, pastor, está piorando até. Deus está no controle. As coisas podem piorar, mas não deixe de confiar no poder de Deus. E foi isso que exatamente que aconteceu, né? Pedrão lá sentiu medo, começou a afundar, né? E ele fez uma oração daquelas bem, né? Bem longas. Pai celeste,
Estamos aqui, Senhor, pedir uma intervenção, um milagre do Senhor. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Socorro, socorro, Senhor. Irmãos, Deus ouve oração curta também. Né? Me lembro do nosso acidente, lembra, nega? Nosso acidente lá, em Marialva. Eu me lembro da oração da Rosângela, a hora que bateu o carro e começou a girar na frente do caminhão, e ela falou, Jesus! Só isso, irmãos. E capotamos, saímos, todo mundo andando, o carro deu PT, e acidente de rodovia é feio, irmãos. Não sabe que acidente de rodovia é feio. Eu estava lembrando hoje, né? Não deu tempo de fazer oração, irmãos. Só a oração da Rosângela. Jesus estava com o Yohanan no colo, né? E mais 3 atrás do carro, naquela época podia carregar ainda, né, gente no colo. Irmãos, e Deus cuida, Deus, até hoje eu estava lembrando, Deus, eu podia ter morrido ali, minha família ter ido embora ali, mas Deus tinha um plano, e quando Deus tem um plano, Ele só precisa do quê? De alguém que clame por Ele. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos a Deus, quando nós abrimos a nossa voz e Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma provisão, eu preciso de um sinal do Senhor. Creia. Irmãos, e aí, o que aconteceu? Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Esses pensam que o quê? Muita gente pensa que Jesus pegou o Pedro no colo e levou até o barco. Foi isso que aconteceu? Como é que eles voltaram para o barco? Andando. Pedro voltou andando com Jesus. Bora. Resolveu o problema. O medo foi embora, entrou. Diga assim, quando Jesus pega no meu braço, até o medo tem que sair. Foi isso que aconteceu com Pedro, irmão. O medo foi embora. Jesus segurou, levantou ele, né? E se apoiou aonde, gente? Na água. Alguém já se apoiou na água para ver o que acontece? Gente, o Pedrão viu, né? O negócio é diferente. Pedro experimentou, irmãos, o que é pisar numa água que suporta o peso. E ele voltou andando, e a Bíblia diz que entraram os dois no barco, irmãos, não foi Jesus carregando, não, ele foi, cada um entrou, saiu, colocou o pezinho, o outro também e tal, né? E para subir no barco, como é que faz? A gente tem que se apoiar em algum lugar, não é? O barco geralmente está acima da água, como é que a gente faz? Se apoia no barco, no chão para pular no barco. E aí o Pedro se apoiou na água para entrar no barco. Por quê, irmãos? Porque o medo foi embora. Quando nós confiamos em Deus, o medo não encontra lugar. E nós muitas vezes acomodamos o medo aqui, o medo de uma coisinha lá, e o que vai ser agora, a conta que eu vou ter que pagar, como é que vai ser, né? Chegando às contas, pastor, e o desespero, e a dúvida, e o medo. Irmãos, os milagres acontecem quando a gente deixa a fé genuína entrar no nosso coração e não sair por nada. Não deixe as circunstâncias, não deixe o boleto que vai vencer, né? Não deixe as contas, não deixe os problemas, não deixe os desafios, não deixe as circunstâncias determinarem o que vai entrar no seu coração. Irmãos, eu lembro de Davi olhou aquele gigante. Irmãos, o mesmo Davi que entrou no arraial é o mesmo Davi que foi enfrentar o gigante. Porque em todo tempo ele vigiou o coração dele. E quando ele viu o gigante, falou assim, vou te dar hoje,
né? Eu vou te dar as suas carnes e não falou só do gigante, falou assim, o arraial dos filisteus vai ser dado hoje às aves dos céus. E exatamente o que ele disse aconteceu. Exatamente o que Davi falou. Deus falou, não vou só vencer você não, o arraial dos filisteus vai ser dado às aves dos céus hoje. Você afrontou o Deus de Israel. Irmãos, quando nós cremos em Deus, o nosso coração se enche de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, de você, para dizer assim, ó, vai dar certo, eu vou cuidar, eu vou abrir porta, você só tem que colocar a sua casa em ordem. A gente tem que ter ordem também, porque não adianta a gente querer pedir milagre e depois esbanjar o milagre, não, a gente tem que saber fazer as coisas certas. Entra um recurso, né? Entrou a vaca gorda, a gente guarda um pouquinho. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora tem hora que vai tudo, vai todos os estoques, vai tudo. E Deus desceu para pegar o Lael. Amém, Deus. Glória a Deus. Não tem nada, Deus. Amém. Deus vai lá e faz o milagre de novo. Por quê? Porque Ele viu que você está em obediência, andando no temor, fazendo as coisas do jeito que tem que ser feita, andando em fidelidade diante do Senhor, fazendo aquilo que precisa ser feito, obedecendo a palavra, andando nos caminhos do Senhor. E mesmo que demore, permaneça. Quanto tempo levou para Noé fazer a arca? Quanto tempo, gente? 100 anos. 100 anos para fazer a arca. É isso aí. Tem hora que a gente tem que ter paciência. E paciência é o quê? Em confiar que Deus vai honrar a palavra dele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Um outro exemplo maravilhoso para encerrar hoje, né? Nabucodonosor disse, vocês têm que prostrar ou eu vou queimar vocês na fornalha. Eu falei, ó rei, se o senhor quiser queimar nós na fornalha, nós não podemos impedir, mas Deus pode, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Todavia, rei, não nos prostraremos diante da imagem, que era a imagem dele mesmo. Ele queria que a imagem dele fosse adorada. Olha só, irmãos. E diz a Bíblia que os caras que jogaram eles foram queimados. E eles caíram lá, queimou a corda, que eles estavam amarrados em cordas. Queimou as cordas, mas não queimou eles. Nem a roupa deles e nem o cabelo deles tinha cheiro de fumaça. Mas o fogo estava lá, queimando, gente. O fogo continuou atuando. Mas para aqueles que andam com o Senhor, até o fogo obedece à ordem de Deus. Então creia. Qual é o tamanho do Deus que você carrega dentro de você? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para muitas pessoas. Qual o tamanho do Deus que você crê? O quanto Ele ocupa o seu coração? Porque tem hora, gente, que parece que Deus foi dar uma volta. Mas eu vou dizer para vocês, vale a pena servir a Deus, porque a seu tempo Ele vai honrar aqueles que confiaram e que esperaram e que acreditaram nele. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Medo, desespero, ansiedade, preocupação, tudo isso contribui para roubar a sua fé. O apóstolo Paulo fala que as nossas ansiedades devem ser apresentadas diante de Deus em oração. O apóstolo Pedro fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, medo, ansiedade, preocupação, pastor, como é que vai ser, como é que não vai ser? Deus, confie em Deus, mas confie só em Deus, não deixa a preocupação entrar não. Quando vem a preocupação,
Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai prover. Manda o medo catar coquinho, né? Eu sempre digo que Satanás vai procurar outra pessoa para jogar o teu lixo. Eu não sou lixeira. Eu sou lugar aonde a palavra de Deus está. E aquilo que sai dos meus lábios e que entra no meu coração é aquilo que está em consonância com a boca de Deus. Deus falou que vai dar certo, que está cuidando de mim, então Ele vai cuidar. Como? Eu não sei. Eu vou trabalhar, é claro, tem que trabalhar, amém, gente? Amém? Tem gente que não, Deus vai fazer, vou esperar. Não, tem que trabalhar, tem que ir atrás. Tem dedicação, tem esforço, tem disciplina, tem guerra, tem encrencas, mas Deus está à frente. E as coisas vão acontecendo, o milagre vai acontecendo. Por quê? Porque nosso coração está cheio de Deus. E quando está cheio de Deus, está cheio de fé. E o medo não acha lugar. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado a Deus pela presença do Senhor na vida desses discípulos, para ensinar, para mostrar que precisamos crer no Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que operou no passado, está operando no presente. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina, o que o Senhor quer que aprendamos, o Senhor deseja que estejamos andando por fé e não por vista. Pai, em nome de Jesus, tira todo medo, toda insegurança, toda murmuração, toda preocupação, toda ansiedade. Deus, ensina-nos a andar e confiar no Teu grande poder. Tu és Deus nos céus, mas Tu és Deus na terra também. Glorifica o Teu nome, manifesta as Suas obras e ensina-nos, ó Pai, a exercitar a nossa fé. Trabalha no coração do meu irmão, da minha irmã, esses que estão conosco na internet, que nós possamos aprender a lançar fora o medo, lançar toda a preocupação, todas as ansiedades, todas as lutas, todos os problemas, todas as perguntas sem respostas. Deus, ensina-nos a confiar em Ti, e que a nossa fé possa quebrar as muralhas de Satanás, as muralhas, ó Deus, da incredulidade, que querem impedir querem impedir que nós venhamos prosseguir. Pai, em nome de Jesus, queremos continuar na Tua presença, andando na Tua presença, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus podia ter parado o vento a hora que Ele começou a caminhar. A hora que Ele começou a andar no mar, Ele podia ter acabado com o vento. Mas por que Ele não acabou o vento? Porque sem o vento não teria lições. Sem o vento não teria o medo. Irmão, às vezes nós queremos que Deus elimine o problema. E Deus está falando para você, eu quero que você aprenda a me ver no meio da tempestade, a me ver acima do vento. A hora que ele entrou no barco, o vento cessou. Aí o povão ajoelhou para adorar. O que adianta adorar agora que o vento parou, todo mundo acha que está tudo resolvido. Não, irmãos, para Deus parar o vento, Ele para a hora que Ele quiser. O problema é nós não queremos aprender as lições. Nós queremos deixar para depois. E Deus diz, não. Te coloquei no meio do mar e agora, Pedro, você vai aprender. Querendo ou não, você vai ter que entender que onde há medo, a minha presença não está. E aonde está aqueles que creem em mim, então o medo vai embora e eu posso agir. Amém? Amém? Vem aqui à frente, você que está na internet, domingo às 10 horas teremos o nosso culto. Teremos uma palavra de Deus no seu coração, amém? Vamos agora orar pelos irmãos que estão aqui na frente, para que possam apresentar seus desafios.